Chegar do trabalho faz uns 10 minutos, desde 6 e pouca da manhã, mas vamos lá, faz parte da lida aí. Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente parou ontem, né, de GCO. A gente hoje fez uma introdução bem detalhada sobre o assunto, né, para que se entenda essa parte inicial, para a gente poder andar um pouco com mais velocidade daqui, depois de hoje, a partir de amanhã. Hoje nós vamos terminar, a nossa ideia hoje é fazer uma live o quanto mais rápida possível, porque eu tenho um compromisso ainda que é o dia de ontem, e a gente tem um cronograma, né? Então, o ideal é a gente terminar o capítulo 1 hoje, certo? Então, antes da gente pular para onde a gente tem que pular, que é o item 1.1.4, Pérez, por favor, coloca aí no item 1.1.1, na página 12, no terceiro parágrafo, na citação de Paulac, 1998. É aí mesmo. Pronto, essa daí. Veja que você botou essa carinha e tajou de azul. Ontem surgiu uma dúvida do nosso colega que a gente explicou, mas parece que não ficou legal. Vai se conflitar com a outra página lá na frente, quando ele falar dos tipos de conflito. Então vamos lá. A gente rapidamente vai relembrar isso aí. Veja, um conflito é uma oposição de interesse entre partes, certo? Esse resumo, essa ideia, né? Sou eu que estou dando baseado em autores, né, da administração, certo? Não é que esteja escrito isso aí, mas a ideia geral é essa. Então tem que haver diferença, entrave, oposição, né? E tem que haver interesse também entre as partes, certo? Agora, essas partes envolvidas, ele diz aí, o Paulo, em conflito há, no mínimo, duas partes envolvidas. Veja aí, o nosso amigo Pérez rabiscou e fez uma aranhazinha ali, ó. Essas partes são chamadas de agentes. A gente não pode associar toda a vida parte como pessoas. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. A gente não pode associar agentes somente como pessoas, indivíduos. Lógico que sempre vão ter que ter pessoas, pelo menos uma, né? E a maioria dos conflitos vão ser entre pessoas, mas não necessariamente é só entre pessoas, certo? Então, quando ele fala partes, ele pode falar de uma única pessoa e essa pessoa se envolver num conflito, por exemplo, com uma tarefa, com uma cultura organizacional, com uma missão que foi dada a ela, com uma falta de comunicação com alguma coisa, porque existem vários fatores que geram um conflito, que podem gerar um conflito, vários sintomas e vários fatores, certo? Então aí ele botou na aranha aí, o agente pode ser indivíduo, pode ser um indivíduo em relação a grupo, pode ser grupos de indivíduos, né? Pode ser empresas, porque aí abrange os indivíduos dentro das empresas, pode ser os estados, partido político, etc. Sempre vão ter pessoas envolvidas, claro, né? Porque que conflito é subjetivo e tem parte subjetiva das pessoas, certo? Essa é a ideia. O agente não necessariamente é somente pessoa. Ele pode ser pessoa, ele está inserido num contexto social. Ele pode ter a ver com outra pessoa, mas ele também pode ter a ver o conflito dele, com os conceitos dele, com relação ao ambiente que o cerca. Show? Aí, vamos lá, Pérez, na página... Acho que é no item 1.1. Ponto 3. Antes do 1.1.3, Rocha e Rocha definem. Pode descer. Aí, não foi mal, aí mesmo. Pronto. Aí é o que gerou dúvida no colega ontem. Veja, ele diz aí: os conflitos podem ser da seguinte abrangência. A abrangência, isso aí é alcance do conflito, certo? Ele parte do pessoal para o interorganizacional. Certo? Aí ele escreve aí, veja, lá ele falou que tem que ter no mínimo duas partes envolvidas, né? Aí o cara fala, pô, mas tem um conflito intrapessoal, é dentro do próprio indivíduo. Sim, primeiro a gente tem que diferenciar conceituação de contextualização, certo? Então, quando você conceitua o conflito por nível de abrangência, ele está relacionando, está escrito aí, relacionais, as pessoas, certo? Porque a maioria dos conflitos na apostila ele trata como um conflito interpessoal, certo? Então ele vai relacionar as pessoas. Então ele parte do menor conflito, da menor abrangência possível de um conflito, que é dentro de uma própria pessoa, até a maior abrangência possível, que é na interorganizacional, certo? Porém, a gente tem que empiricamente associar
que ele está querendo dizer o seguinte, que essa classificação, ela tem valor para nós dentro da apostila de gestão de conflitos, quando você considera que esse conflito intrapessoal vai estar associado a um outro agente. Por quê? Como eu disse ontem, existe um conflito interno só de uma pessoa? Claro que sim, todos nós temos alguns tipos de conflito aí ao longo da vida, né? Existem aqueles que podem ser dos mais simples aos mais complexos, conflitos que geram problemas psiquiátricos, como eu citei ontem. É um conflito, M. Freitas? É um conflito. Se você pegar a conceituação solta, existe conflito intrapessoal. Ponto. Certo? Isso que ele está mostrando. Só que você tem que fazer a correlação ou a relação com o que está sendo estudado, que é um conflito organizacional. E ele diz lá no começo, para ter organização tem que ter pessoas, certo? Então, para que esse conflito intrapessoal tenha referência, tenha importância dentro da organização, obviamente que ele tem que estar interconectado a um outro agente. Foi o exemplo que eu dei ontem. Se só eu tiver um conflito comigo e eu tenho um conflito. Acredito que a internet dele caiu, tá, pessoal? Deve estar voltando. Um momentinho só. Caiu aqui, não sei porquê, desculpa. Se eu tenho um conflito pessoal, mas se esse conflito pessoal eu consigo chegar no trabalho com um cara de animador de festa e um indivíduo com problemas internos pessoais interferindo no. Isso, é isso aí, exatamente. É onde eu quero chegar. Se você tiver uma relação ou a ponto de interferir na situação organizacional, seja no seu trabalho, só você e a tarefa que você está executando, ou seja, cai a sua produtividade, porque você tem um problema pessoal, entendeu? Ou você tem um problema, você começa a gerar conflito com outras pessoas, você começa, por exemplo, a ficar chato, ranzinhos, estressado, etc. A gente vai ver isso. Aí esse conflito intrapessoal tem importância, entendeu? Aí ele passa do conceito intrapessoal para o conceito organizacional. Aí ele pode ser um conflito interpessoal, intragrupal, intergrupal, interorganizacional. Show? Que fique claro isso. O conceito para estudar para a prova, dentro do próprio indivíduo, intrapessoal, ok. Mas ele não se conflita com aquele parágrafo lá em cima. Por quê? Porque esse indivíduo está dentro do contexto organizacional. E dentro do contexto organizacional, ele vai se relacionar socialmente com outras pessoas ou ele mesmo com a tarefa que ele está executando. Ele pode não gostar da tarefa, pode achar a tarefa ruim, a gente falou isso mais lá para frente em tarefa e processo. Agora vamos lá, dito isso, eu espero que todo mundo tenha entendido, tirado essa dúvida, vamos lá para o item que nos interessa hoje, que é o item 1.1.4. Né? A gente falou aí da forma histórica do conflito, das escolas de conflito tradicional, humana e interacionista, que é a escola que mais a apostila vai usar daqui para frente, e a apostila sempre vai tratar o conflito, tentar que o gestor tente ver o conflito de forma positiva e utilizar esse conflito no nível ideal de conflito, certo? Para que esse conflito gere uma relação de desempenho pessoal, grupal, das pessoas, para que gere um desempenho organizacional, esse nível seja percebido, ou seja, ele vai tentar fazer isso. Esse é o papel do gestor. Então, nós vamos ver exatamente esse papel do gestor aí, 1.1.4, beleza? O papel do gerente de conflitos. A gente viu isso em escala de COG, né? A gente viu em LTT isso aí, os tipos de gerência. Então, está tudo interligado. Show? Aí diz aí, olha, que é importante para marcar. A gente vai usar muitas keywords para a gente acelerar o nosso processo. Uma das atribuições, por favor, só passa uma sublinha. Uma das, veja. Uma das. Porque não tem como você abarcar todas as atribuições do cara, certo? Até porque a gente viu em ETT isso. O conflito ele é sempre um processo. Então, uma das atribuições do gerente, por estar formalmente investido de autoridade, pode também sublinhar isso aí, tá? Formalmente investido de autoridade, veja, o gerente não é qualquer pessoa,
certo? É o cara que está formalmente investido de autoridade. Então, nesse contexto de estar investido sob de autoridade, qual é a função dele? Uma das é manter, aí você pode negritar aí, tá? Já pintar. Manter a integração dos subsistemas organizacionais. Então, ele tem que manter íntegro os subsistemas da organização dele, certo? Aí ele fala aí, ó, os departamentos, né? Ele dá um exemplo do que são esses subsistemas das quais ele quer se referir, as equipes, os processos de trabalho, assim vai. Mas ele, como pessoa investida de autoridade, uma das atribuições dele, talvez a principal, é manter a integração. Integração vem de integrar, de unir, de união, de junção, entendeu? Então ele vai coordenar para que o conflito não desuna a equipe dele, mantenha a equipe dele unida, integrada. É a língua portuguesa, certo? Então vem de união, né? Manter a cooperação, manter a harmonia, o conjunto da equipe. Show? Aí diz aí, aí bota lá, aí trabalhar para, veja, tu pode estar já em trabalhar para, tá já não, é sublinhar, trabalhar para o quê? Aí tu pode negritar aí, para que eles funcionem, eles quem? Eles, para que eles, nós estamos falando dos conflitos, né? Funcionem, as pessoas, funcionem de forma cooperativa. Os subsistemas organizacionais, vamos dizer assim, faz uma setinha aí, o eles, para subsistemas organizacionais. Esses subsistemas organizacionais têm que trabalhar de forma cooperativa, porque se você quer integrar os caras, eles têm que trabalhar de forma cooperativa, certo? Então, essa é a função dele. Mas é só isso? Não. Qual é o objetivo de toda organização, né? Para que os objetivos gerais da organização sejam alcançados. Ou seja, ele tem que trabalhar a equipe para que a equipe alcance os objetivos da organização, que é o foco máximo dele. E se os conflitos estão no meio, ele tem que solucionar os conflitos, ou dar um bom andamento para que os conflitos não atrapalhem os objetivos organizacionais. Tá? Aí você pode sublinhar essa parada final, os objetivos gerais da organização. Tá? Então, dito isso, tagemos aí, Pérez, tagemos não, escurecemos aí, né? O bom funcionamento de uma organização. Isso é importante. Ele vai falar, ele vai repetir sempre isso. Lembra, o conflito está interligado às pessoas, mas principalmente interligado ao funcionamento da organização. Está relacionado, veja, nós estamos falando de relação. A quê? A que há essa relação? Aí tu pode negritar aí habilidade, são palavras keyword, gerentes, e tratarem adequadamente os conflitos. Certo? O que eu estou querendo dizer com essas keywords aí? O que está dizendo no texto. O bom funcionamento de uma organização, eu gosto até de negritar mesmo, e só sublinhar as outras coisas. Está relacionado a quê? A habilidade, veja, lá do chá, que os gerentes demonstram ter para tratarem adequadamente os conflitos. Então, o gerente tem que ter a habilidade de tratar corretamente os conflitos para que haja uma contribuição, uma cooperação da sua equipe no bom funcionamento da organização. Esse é o foco dele. Ele vai manter esse foco o tempo todo. O tempo todo ele vai manter, beleza? Então é importante. Aí ele diz aí, ó, um dos motivos que os conflitos existe posicionamento de alguém formalmente investido de autoridade para analisar, julgar e decidir. A gente já viu isso. Só marca analisar, julgar e decidir. Pode só sublinhar mesmo. Porque a gente está falando de quem tem autoridade para isso. A gente começou o parágrafo falando disso, certo? Aí diz assim, por outro lado, essa autoridade também lhes permite, em alguns casos, proceder, quando necessário, com remanejamento de recursos, certo? Isso é importante. Então, veja, o cara, porque há conflitos, ele dá um salto aí na apostila, mas assim, há conflitos subjetivos, ou seja, entre valores, conceitos pessoais, éticos, morais, mas há também conflitos entre as pessoas e a cultura organizacional, entre as pessoas e a organização em si, e entre os recursos dos quais aquelas pessoas têm para executar, a gerar um estresse. Então, é o que ele está dizendo aí. O cara também, além de tratar a sua equipe, também ele remaneja recursos, ele reformula tarefas, então ele acha soluções de cenários conflituosos assim também. Também ele acha solução assim. Então, ele trata as pessoas, mas ele também pode tratar
o meio organizacional no qual elas estão inseridas e tentar resolver. Se o problema estiver no meio organizacional, ele vai tentar resolver com esse problema do meio organizacional. Se tiver nas pessoas, ele vai tentar resolver com as pessoas. Se tiver nos dois, ele vai tentar resolver com os dois. É isso que ele quer dizer aí. Então, os conflitos, eles exigem um posicionamento, né, de alguém formalmente investido de autoridade, certo? Para analisar, julgar e decidir. Foi aquilo que a gente viu lá em cima, né? Então, eles exigem de alguém isso aí. Exigem, os conflitos exigem. Lá em cima, Pérez, é isso aí. Exigem posicionamento. Pode marcar isso aí que eu esqueci de te dizer. Então, eles exigem posicionamento. O cara é obrigado a se posicionar, o gestor. Ele não pode ficar em cima da balança aí. Beleza? Então, ele tem que se posicionar. Aí ele também pode se posicionar com relação aos recursos, às tarefas, entendeu? Porque o meio também está nesse caminho aí. Show? Vamos andando. Aí ele diz aí, olha, o gerente, finalmente, né? O gerente, em decorrência de sua posição, apresenta capacidade para influenciar comportamento. Pode negritar isso aí, já caiu na prova. Então, a gente viu isso em LTT, né, cara? É liderança. Liderança transformacional, principalmente, né? Então, os caras vão resolver conflitos com influências positivas. Então, eles têm que influenciar com bons comportamentos, na verdade, né? Isso aí gera o quê? Uma poderosa ferramenta na administração de conflitos, de qualquer natureza. Pode marcar aí, meu amigo. Uma poderosa ferramenta na administração de conflitos de qualquer natureza. Então, é o líder transformacional trabalhando aí. Meu filho, mas às vezes vai existir uma liderança transacional? Vai. Mas sempre, assim como em LTT, sempre aí ele vai buscar o melhor. Ou seja, sempre ele vai querer um líder mais completo, mais moderno, mais antenado, ou seja, um líder transformacional. Show? Esses problemas na liderança... Não, vamos lá. Desce um pouquinho, meu amigo. Então, o gerente deve, então, a fim de tomarem decisões, marca para mim aí, tomarem decisões visando colocar ou manter as circunstâncias sob controle, tomarem decisões a fim de colocar ou manter as circunstâncias sob controle, porque é essa que é a finalidade dele. Veja que ele repete muitas coisas na postura de formas diferentes, né? Veja, ele toma a decisão, ele tem que ter isso, deve tomar, ele tem que ter, veja os verbos, a habilidade que ele falou lá em cima, isso, de analisar interesse. Ele é um gestor, ele tem que analisar, irmão. Analisar o quê? Interesses, conflitos e relações de poder. Isso é escada de COG pura, né? A gente viu isso aí, né? Então, o gerente tem que ter essa habilidade. Primeiro, ele percebe o grupo. Lembra lá na escala de COG? A primeira habilidade dele é perceber em que estágio a equipe dele está. Então, se tem um conflito, ele tem que primeiro ver, né? Saber como é que está, ter a habilidade de analisar as coisas para depois gerir o conflito. Tomar uma decisão embasada no que ele viu, certo? É importante isso para o gerente. Para tanto, precisa estar atentos. Você pode marcar aí. Estar atentos e monitorar continuamente o ambiente organizacional. Então, é importante isso. Ele tem que estar atento, porque é um processo contínuo, certo? É um processo contínuo. Continuamente, é uma palavra importante. Continuamente, o ambiente organizacional. O ambiente organizacional, vejam, eu estou querendo frisar isso. Não é só, quando você fala em ambiente, é um ecossistema que envolve pessoas, mas também envolve outros agentes sem ser as pessoas, né? A organização, a cultura organizacional, as tarefas em si, os recursos que você tem. A gente acabou de ver isso lá em cima. Certo? Isso é importante. Identificando, ele vai ter que identificar de novo. Lá em cima ele falou, tem a habilidade de identificar. Identificando o quê? Elementos com potencial para a geração de conflitos. Aí é importante, é o que vai fazer o link com a próxima ação. Elementos com potencial para a geração de conflitos e tendências comportamentais que precisam ser trabalhadas. Elementos com potencial para a geração de conflitos e tendências comportamentais. Entendeu? Isso é importante. Então, o líder vai fazer isso a partir de agora. Ele vai avaliar o que, na visão dele, tem potencial para gerar conflito. Seja na parte de recursos ou não, ou tendências comportamentais das pessoas que precisam ser trabalhadas para que se evite um conflito. Essa é a ideia do líder transformacional, que está bem pregada aí
dentro de gestão de conflitos, certo? Aí como ele vai fazer isso, Freitas? Ele vai trabalhar primeiro os sintomas, depois ele vai trabalhar as causas e, por conseguinte, vai tentar evitar ou tentar mitigar as consequências. É o que a gente vai ver em diante. Então vamos ver primeiro os sintomas do conflito. Desce aí, meu amigo. Pronto. Os sintomas, certo? Aí, o que é importante frisar aí? Que sintoma é sintoma. Ele faz uma analogia com doença. Então, o que é importante frisar aí? Você bota sintoma, escreve aí. Aponta para a ocorrência de algumas circunstâncias. Aponta para a ocorrência de algumas circunstâncias. Então, veja, isso é um conceito básico de sintoma, que vai servir para nós. Ele faz uma analogia, eu não vou ler essa analogia, porque vamos acelerar o nosso processo, que é o que mais importa. Então, ele aponta. Veja, a palavrinha-chave aí é apontar. Ele não, necessariamente, nem sempre, ele vai ser certeiro. Sintoma é sintoma. Às vezes, ele vai dizer aí no texto que às vezes tem uma dor de cabeça, mas o médico não sabe o que tem que fazer, tem que pesquisar. Qual é a ideia aqui? É que o gestor, pelo menos, saiba aonde ele vai ter que começar a atuar. Pelo menos ele tem uma ideia, vai ter um conflito. Parece a mulher, as senhoras, dizem que as senhoras têm sexto sentido, né? É mais ou menos por aí. O cara diz, rapaz, isso aí não vai dar legal. Eu estou pressentindo que isso vai dar problema. Não é meio assim. Tem as técnicas, a gente vai ver. Mas é quase isso aí. Show? Então, ele diz aí, procura aí um parágrafo que diz assim, Pérez. Assim, o sintoma serve principalmente para que serve o sintoma? Né? Tem uma parte aí que ele diz isso aí. Isso. Para que serve o sintoma? Aquilo lá é só analogia para médico. Para que serve o sintoma? Né? Serve para. Aí marca para mim, indicar que alguma coisa precisa ser examinada. Indicar que alguma coisa precisa ser examinada. É o nosso caso também. O gestor tem que ficar de olho nisso. Ele não sabe o que é ainda, mas ele sabe que tem que examinar para descobrir o que é. Certo? Então ele vai atrás desses sintomas aí. E que alguma coisa está fora do funcionamento do usual. Marca para mim aí. Está fora do funcionamento usual. Certo? Então, ó, ele sabe que tem alguma coisa errada, irmão. Vai dar rolo isso aí. Se vai dar rolo, eu tenho que caçar onde está o problema, que é o sintoma, inicialmente, né? Para depois eu descobrir as causas e tentar resolver. Beleza? Aí, quando se fala, marca para mim, sintomas de conflito organizacional, veja, nós estamos falando de conflito organizacional, né? Então, referimos-nos aos elementos que apontam para a ocorrência de conflitos, sem, no entanto, identificar claramente sua causa. Aí marca para mim aí, elementos que apontam para a ocorrência de conflitos, sem, no entanto, identificar claramente sua causa. Veja, ele está sendo redundante nesse parágrafo todinho. Então, ele está dizendo, mesmo um conflito sendo organizacional, porque é um ambiente complexo, os elementos, em tese, vão apenas apontar. Ele falou lá em cima, apontam, e aqui ele repetiu, apontam. Né? Sem identificar claramente a causa. Um sintoma pode, mas a maioria não. Certo? Beleza? Então, a ideia do sintoma é essa, é dar um alerta na sua cabeça que tem um problema. Certo? Vale ressaltar que quando ocorrem conflitos nas organizações, certo? Os sintomas serão percebidos de forma subjetiva. Certo? Tarja, negrita, escurece, verde, vermelho, os sintomas serão percebidos de forma subjetiva. Certo? Porque é sintoma, ele envolve as pessoas, você não tem como de cara objetivamente. Por quê? Porque cada pessoa vai entender, é o que ele vai dizer aí daí para frente, cada pessoa vai assimilar o problema de um jeito, cada pessoa vai dar uma importância de um jeito, cada pessoa vai entender de um jeito, faz parte da natureza humana, entendeu? Isso aí, então cada um vai ter a sua percepção sobre o problema, ou seja, cada parte envolvida, né, ele diz aí eu vou colocar um adendo aí, além dos terceiros que compõem o cenário, né, como um todo, vai sentir e perceber o sintoma com maior ou menor intensidade, como sendo maior ou menor impacto, ou seja, menor importância, né, palavra importância, e assim por diante. Show? Beleza. Aí, ou menor importância. É fundamental, veja, fundamental, que líderes, gerentes e gestores, negrita para mim, percebam antecipadamente, veja que eu estou botando keywords
palavras-chave, quando os senhores forem ler, os senhores vão ver, caramba, o cara está repetindo a mesma coisa, e negrita aí, percebam antecipadamente, ele está reforçando isso aí. Isso é uma característica da sintomatologia. Então, o primeiro passo dele é perceber antecipadamente os sintomas do conflito. A fim de quê? A fim de quê? Qual é o objetivo disso? Negrita para mim, tomarem as medidas cabíveis. Certo? Negrita para mim, tomarem as medidas cabíveis. É o que ele tem que fazer primeiro. Para que, você já marcou aí, né? Evitando assim, né? Que ele tem que tomar medidas cabíveis, evitando assim que se tornem problemas reais ou se agravem. Certo? É muito importante isso. Então, ele não pode deixar se agravar, a ponto de se tornarem incontroláveis. Nesse caso, ele coloca uma observação aí, de conflitos disfuncionais, que a gente viu lá em cima. Porque a gente viu que a apostila ela vai usar a escola interacionista daqui para frente, em que você tem que sempre tentar ver o lado positivo de um conflito e tentar fazer com que ele seja elemento motivador da tua equipe. Tem casos que você vai inserir o conflito dentro da organização para motivar a sua equipe. Então, no caso dos disfuncionais, você tem que estancar esse sangramento aí, essa hemorragia. Show? Marca aí, no caso de conflitos disfuncionais. Por favor, vamos embora. Dentre os sintomas mais comuns, sublinhe, sintomas mais comuns de conflitos organizacionais, não são todos, mas são os mais comuns. Podemos citar, aí, vamos, meio que, só pode negritar. Cadê o Pérez? Parou? Sublinhe os sintomas mais comuns, por favor. Isso. E aí vamos negritar as palavras keywords. Comunicação, negritar ou tajar de verde, de vermelho, cada uma de uma cor que você queira. Para a gente tentar memorizar melhor. Sempre vai ser problema. A gente tem que botar em mente que ele está falando de sintoma, é um problema. Então ele sempre vai falar a palavra problema, excesso, algum rolo. Então, problema de comunicação. Comunicação ruim, conflito na hora, né? Hostilidade e inveja intergrupal. 2 adjetivos aí, né? Ruins. Hostilidade e inveja intergrupal. Veja, já fala logo de grupos, porque também é problema. Interpessoais, problemas. Veja que ele vai usar sempre a palavra interpessoais, né? Constantes intervenções, marca para mim. Constantes intervenções e marca para mim escalada de arbitragem. Lá embaixo, entre parênteses. Constantes intervenções de escalões superiores de conflitos que poderiam ser resolvidos em níveis hierárquicos inferiores. Ou seja, deixa a galera resolver as picuinhas do dia a dia. Isso tem lá em NTT também, lembra? Que não é para o cara ficar microgerenciando a equipe dele. Alguém lembra disso? Então, deixa que a equipe se sai eu vou toscamente falando, deixa que a equipe se discute lá e tal, entre os caras lá e se resolva. Se não se resolver, a gente, entendeu? Excessivo ou excessiva, regras e normas. Você marca para mim o excessivo e marca regras e normas. Entendeu? Então, regras demais, normas demais, também é problema. Certo? Gera problema. Isso, o cara tem que estar ligado nesses sintomas aí. Se começar a surgir isso aí, a tendência de dar problema, é de gerar conflito, certo? Baixo moral, pode marcar para mim, pronto. Baixo moral causado pelo quê? Pela sensação de impotência diante das situações. Veja, é algo meio subjetivo mesmo, né? Sensação de impotência é um troço que cada um tem a sua, não é, né? Não é algo em relação objetiva, né? Beleza? Então, comunicação, hostilidade e inveja interpessoal, constantes intervenções, numa escalada de arbitragem, excesso de regras e normas e baixo moral. Show? Esses são os sintomas mais comuns que ele vai ter que analisar. Show de bola? Aí, ele diz assim, ó, o próximo passo, ou seja, vamos fazer, ele não viu os sintomas, agora ele tem que ver o que causam esses sintomas, certo? O próximo passo aí é agir corretamente. Para que eu possa agir corretamente, né? O que eu tenho que fazer com relação aos conflitos organizacionais, né? Ao contrário do que eu possa pensar, uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos. O próximo passo, após a percepção da ocorrência de um ou mais desses sintomas, é a análise, marque para mim, o próximo passo e marque a análise das possíveis causas geradoras dos conflitos. A análise das possíveis causas. Então, se você tem
viu quais são os sintomas, sabe que esses sintomas vão dar problema. Nem todos você conseguiu resolver, você tem que procurar as causas, para que isso não volte a ocorrer, ou para que você mate lá, no que está o fator gerador desses conflitos, certo? Então, o que ele diz aí? Note-se que a identificação das causas, grifa para mim, a identificação das causas é que permitirá, grifa, permitirá a identificação, ou a definição das ações cabíveis. Grifa, definição das ações cabíveis. Ou seja, a atuação precisa no tratamento de conflitos. Grifa, a atuação precisa no tratamento de conflitos. Ou seja, é importante que o gestor, após perceber os sintomas, busque identificar as causas. Porque isso vai dar embasamento para ele agir, para ele saber como agir, né? As ações cabíveis, agir com precisão para tratar, para resolver os conflitos, certo? É isso que ele quer dizer. Ele está interligando, parece redação do Enem, está interligando um tópico com o outro. Os sintomas e as causas. Show? Nas causas, meu amigo, identificar as causas, né? Identificar as causas é indispensável para que se possa agir coerentemente. É indispensável, né? Identificar as causas é indispensável para que se possa agir coerentemente. É o que o líder tem que fazer, tem que ter coerência no que ele tem que agir. Se ele não identificar as causas, ele vai agir às escuras com relação aos conflitos organizacionais. Ao contrário do que se possa pensar, uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos. Marca aí para mim que já caiu em prova. Uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos. A gente acha que só conflitos só tem a ver com problemas externos? Não, internos? Não. Também ocorre de fatores externos aos relacionamentos. Certo? E esses específicos em questão, ou seja, de fatores que antecedem o relacionamento. Marca aí para mim. Quais são esses fatores que ele está chamando de externos? Fatores, faz até uma setinha aí. Fatores que antecedem o relacionamento. Ou seja, todo mundo tem uma carga cultural, já carrega uma carga de definições, a gente já falou isso lá em cima, né? E o cara já vem com alguns pré-conceitos, né? No sentido de pré mesmo, né? E isso pode gerar conflito. Então, essas causas aí, de repente, tem que ser trabalhadas, né? Vamos melhorar essa percepção das pessoas sobre os conflitos, certo? Vamos embora. Aí, dentre os principais antecedentes, veja que ele sempre fala assim, principais, mais comuns, porque pode ter uma deles. Dentre os principais, obrigado pela seta, dentre os principais antecedentes, causas de conflitos, você sublinha e tarja causas. Porque quando ele fala de antecedentes, ele está falando de causas, que ele está fazendo correlação com o que ele falou em cima. Antecedem, pode até botar uma seta, de antecedentes para antecedem. Um parágrafo com o outro. Então, ele está falando dos que antecedem, ou seja, dos antecedentes, certo? É língua portuguesa. Show. São as causas, que é o que eu estou vendo agora. Aí esse Walton e Dutton vão citar essas aí. Vamos ver essa chibatada aí de 10 causas, certo? 10 causas. Vamos lá. Dependência mútua de tarefa. Negrite, dependência mútua. Dependência mútua de tarefa, certo? Dependência mútua, está dizendo, em língua portuguesa, né? Ao mesmo tempo, ou seja, mais de uma área ou pessoa relacionada a uma mesma tarefa. Bom, mais de uma área, marca isso aí, que já é o resumo do que é a dependência mútua. Mais de uma pessoa, mais de uma área ou pessoa relacionada a uma mesma tarefa. Se você tem mais de uma pessoa com a mesma tarefa, há uma tendência de isso causar problema. Porque começa a ter choque, o cara quer fazer do jeito dele, né? Aí que ele fala aí, ó, atribuição de culpa, blá, 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 beleza? Mais de uma tarefa, os problemas, os conflitos, você atribuição de culpa, problema de desempenho, disputa de informação, posição, de destaque, de resultados, entendeu? A palavra-chave é essa daí. Mais de uma área ou pessoa relacionada a uma mesma tarefa. Certo? Show. Andemos. Assimetrias relacionadas à tarefa. Negrite assimetrias. Lá, negrite dependência mútua, keywords, dependência mútua e aí assimetrias. Assimétrico é algo que não é simétrico.
ou seja, que não é bem dividido, certo? Uma divisão incorreta, né? Então ele bota aí, existência de maior favorecimento, marca ali embaixo, para mim, existência, eu já estou dando o suprassumo do que é, existência de maior favorecimento de uma parte em detrimento de outra, quando uma mesma tarefa precisa ser realizada por grupos ou pessoas diferentes, certo? Na obtenção de resultados. Então é isso aí que é assimetria. Se você tem... por que é assimétrico, me fez? Porque eu, por exemplo, como gestor, chefe, tenho uma tarefa que, teoricamente, está envolvendo um grupo, as pessoas estão fazendo, e eu dividi mal isso aí. Eu favoreci uns em detrimento de outros. Isso, obviamente, vai gerar ciúme. Mas o M. Freitas deu as melhores ferramentas para o fulano trabalhar. Eu estou me torando aqui. Estou apertando parafuso com a chave errada, ou então estou apertando parafuso com uma chave que poderia ter sido melhor, mais nova, moderna. Né? Ou então eu estou aqui no calor, me fez botou o cara no ar-condicionado. Entendeu? Então eu fui assimétrico. Eu não fui justo. Eu fui injusto. Show? Vamos para frente. Se o Pérez quiser escrever aí, critérios de desempenho e recompensas. Negrite, marque isso aí, e Negrite, desempenho e recompensas. A palavra-chave, desempenho e recompensa, é quase uma simetria. Quer dizer, ele diz aí, forma predominante de reconhecimento é individualizada. Marque para mim aí. Forma predominante de reconhecimento é individualizada. Lá em LTT a gente viu que, é legal você individualizar, em consideração individualizada, é legal. Só que se você exagerar na dose, se você não perceber também que o grupo precisa de um reconhecimento, tem rolo. É o que ele está dizendo aí. Se você não aplicar os critérios corretos para dar suas recompensas, dá problema. Em vez de dar, ele diz aí, cadê? Ou seja, a organização culturalmente, marca aí, meu amigo, valoriza, reconhece e recompensa desempenhos isolados. Negrita isso aí. Recompensa desempenhos isolados. É o que ele está querendo dizer. Se você está recompensando os desempenhos dos caras de forma isolada, é um erro, Freitas, não é um erro. Mas se você persiste nisso, é cultura organizacional, vai gerar problema, vai gerar conflito. Porque os outros vão se sentir chateados. Estou trabalhando também, o cara só elogia na tropa o M. Freitas. Que parada é essa? Não reconhece o trabalho dos outros? Entendeu? Ele diz aí, em vez de dar destaque e alcança os objetivos coletivos, com uma tendência à busca não colaborativa de resultados, ou seja, cada um por si. Marque aí, Negrite, cada um por si. É a tônica desse critério aí, dessa causa. Cada um por si e Deus por todos. Show? 4. Diferenciação organizacional. Lembre, nós estamos falando de organização, é a palavra-chave aí, organização. Nós estamos tendo uma diferença dentro da organização. Em quê? Diferentemente ligado à forma pela qual a organização é estruturada. Essa é a tônica dessa questão. É a forma diferente como a organização está estruturada. Certo? Marca aí. A forma é diretamente ligado à forma pela qual a organização é estruturada. Show. Esse é o foco. É a estrutura da organização. Ele deveria ter colocado uma palavrinha aí, diferenciação da estrutura organizacional. Eu achei que ficaria melhor, mas ele não colocou. Aí ele vai citar 2 problemas na estrutura que vão ser motivos, ou podem ser haver motivos, causadores de conflitos. Ou a estrutura, ela não tem uma horizontalidade legal, ou ela não tem uma verticalização legal. Certo? Aí vamos lá. Ele diz aí, o grau de diferenciação horizontal, marca para mim, grau de diferenciação horizontal, Negrite, grau de diferenciação horizontal é um critério. Aí ele bota aí, quão distribuídas entre os grupos ou pessoas diferentes estão as tarefas. Se está muito fracionado, vai gerar conflito, irmão. Entendeu? Então ele tem que alocar bem isso, essa parte horizontal. Ela tem que estar bem definida, entendeu? As tarefas têm que estar bem distribuídas dentro da estrutura organizacional, no alinhamento horizontal, né? Então ele não pode deixar que fique complexo demais, porque ele vai ter problema. Vai ter muita gente fazendo a mesma coisa, por exemplo.
Então ele tem que enxugar, ele tem que saber diferenciar isso aí. Tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo, tu faz no nível horizontal. E ele vai ter problema no nível vertical também, meu filho? Vai ter problema no nível vertical. E é o que a gente tem muito na estrutura da Força Aérea, porque a gente não pode fugir do problema da questão vertical, né? Mas as empresas privadas estão tratando cada vez menos, estão quebrando cada vez mais a hierarquia. Estão distribuindo mais o conhecimento, a gente viu isso na disciplina passada, então a gente vai ver em GC isso, estão distribuindo cada vez mais o conhecimento, fracionando o conhecimento para todo mundo tomar ciência. Então ele vai dizer, marque para mim aí, diferenciação vertical. Bom, garoto. Então, a diferenciação é ou horizontal ou vertical. Ou tem problema no nível da distribuição horizontalmente falando, entre os chefes, por exemplo, né? Ou vertical, de cima para baixo. Está muito longe. Ele diz aí, ó, na vertical, quantidade de níveis hierárquicos existentes. Se tiver muito nível, os conflitos vinculados ao distanciamento entre quem manda e quem faz. É o bisural dessa questão aí. Quem manda e quem faz. Se tiver um distanciamento entre quem manda e quem faz muito grande, tá logo aí abaixo, Pérez, vai ter problema. Às vezes acontece isso no nosso nível, né, na Força Aérea Brasileira. Às vezes, se o troço está muito longe de quem faz, né, aí às vezes há uma falta de percepção em quem está fazendo. Né? Aí é uma tendência de gerar conflito. Se você não explicar legal, ou tem duas formas de resolver isso aí, diz aí. Ou você encurta essa cadeia hierárquica, nas empresas acontece isso, mas aqui na estrutura organizacional da força não tem como, ou você cria mecanismos de difundir a informação, a gente vai ver isso lá em GC, o conhecimento, para que se mitigue essa situação. No nosso caso, Força Aérea Brasileira, a gente vai ver mais para frente isso. Show? Ô, Freitas. Oi, meu amigo. Boa noite. Deixa eu te falar, aquele papo que a gente sempre escutou, né, que assim, principalmente a área de proteção ao voo, DCEA, e as outras unidades, vamos falar assim, a minha unidade, que é a área de pessoal, falta até papel, e a gente sempre comenta, né, pô, irmão, lá, quando chega qualquer colega do DCEA, é até um conflito, né? Você fala assim, pô, chegou o cara da unidade rica, chega a ser um conflito isso? Cara, se gerar um nível de estresse do trabalho, chega. Se isso incomodar uma das partes a ponto de afetá-la e a ponto de afetar o trabalho, a estrutura, o sistema, o funcionamento organizacional, sim. Se for só um bullying e o cara absorver isso aí sem afetar nada, fica no nível... Isso aí, André. Fica no nível só da calúnia, da inveja. Né? Já gera um conflito, porém, esse conflito no nível conceitual, como eu falei lá em cima. Mas para ele sair do nível conceitual e virar um conflito organizacional, ele tem que ter uma consequência nas ações, no andamento das ações dentro da organização. Se alguém chegar lá e falar isso repetidas vezes e o cara ficar chateado, ficar puto, e que afete o bom andamento do trabalho dele, aí gerou um conflito. Aí o gestor tem que trabalhar isso aí, meu. Beleza? Show, vamos lá, isso aí. Então, essa hierarquia aí, é isso aí. Essa questão organizacional. Ele está tratando a horizontal seria muito índio e a vertical seria muito cacique. Também. Mais ou menos por aí. Gostei da ideia. Também isso aí. Você vê que nas empresas isso é trabalhado. Na força, a gente não tem como trabalhar muito isso. A gente tem como trabalhar isso apenas na disseminação da informação, que a gente vai ver lá em GC. Show? Insatisfação, mas aí ele fala das empresas, né? Insatisfação do papel organizacional. Vamos ver se a gente termina esses 10 aí, pelo menos. É muita coisa para ler, né, meu irmão? Insatisfação. A gente está no 5. Beleza. Quando o nome está dizendo, você está insatisfeito com a organização. Quando o papel das unidades ou o status externo não atendem às necessidades dos membros. Marca para mim, papel e não atendem às necessidades dos membros. Certo? Papel e não atendem às necessidades dos membros. São palavras-chave. Este pode ressentir-se. Ficou chateado com a situação. Olha aí, meu amigo, isso aí pode ser aquela situação também. O cara, tá chateado, deixou o negócio desandar, isso desencadearia um conflito. Show? Então, o cara tá puto com o sistema. Não sei se eu podia estar falando isso, mas a lógica é essa. Certo? Não estou criticando, estou só dizendo, estou tentando botar na nossa linguagem. Entendeu? O cara, por algum motivo, ele não está gostando do que está acontecendo. Beleza? Ambiguidade. Assim como a simetria,
Ambiguidade é algo que não deve existir na vida da gente, né? Então você não pode ser ambíguo, você não pode gerar motivo para ambiguidades. As coisas têm que ser assertivas. Você tem que definir corretamente. Se tiver um grau de ambiguidade, de indefinição, gera conflito. Então, quanto maior a ambiguidade, marque para mim, na definição das responsabilidades pelas ações, maior o potencial de conflito. É a palavra-chave. Marque para mim, por favor. Lá embaixo, depois de 2002, isso, está na aspas aí. Quanto maior a ambiguidade na definição das responsabilidades pelas ações, maior o potencial de conflito. Show? É o que ele quer dizer. Se houver ambiguidade, se tiver uma sombra de dúvida, que a palavra ambiguidade gera isso, dúvida, não foi definido corretamente, quem vai ser responsável pelas ações vai gerar conflito, com certeza. Beleza? Dependência de recursos comuns. Né? O número 7. É autoinstrutivo. A gente falando agora é isso. Se você depende, várias pessoas, né, depende de recurso comum, ou seja, diz aí, ó, sempre que mais de um indivíduo, marque para mim, sempre que mais de um indivíduo, tá lá para baixo isso, aí, sempre que mais de um indivíduo, desculpa, tá aí, né? Mais de um indivíduo depende dos mesmos recursos, mais de um indivíduo, você já marcou, né? Mais de um indivíduo depende dos mesmos recursos. Principalmente quando esses recursos também são escassos, há um grande potencial para o conflito, pois haverá competição pelos recursos. Ou seja, haverá competição pelos recursos. Marca aí, Pérez. Haverá competição pelos recursos. Por isso que ocorre conflito. Entendeu? Se o conflito é pouco... Oi, meu amigo. Araújo. Só voltando aqui, que eu já vi algumas questões de prova ali com relação à ambiguidade. Sobe, por favor. Fala, meu amigo. Nessa parte aí, distribuição de mérito e culpa. Já caiu mais de uma, já vi questão de prova. Já, também já vi. Distribuição de mérito e culpa. É porque o gerente... dificuldade em distribuição de mérito e culpa. Porque isso aí... Quando você fala distribuir... Não é só mérito e culpa, não. Você vai distribuir um monte de coisa. Critério de avaliação, critério de desempenho, entendeu? Pode até marcar tudo isso aí. Tarde isso aí tudinho aí. É porque ele resume... E aí, ó, quanto maior a ambiguidade na definição. Mas obrigado, Araújo. Obrigado, eu também já vi. É que a gente vai passando batida, porque senão a gente vai marcar muito. Mas essa redundância, ele resume dizendo isso. Então, sempre que o gestor não conseguir definir várias ações com relação ao meio, ou às pessoas, por exemplo, como que você disse, mérito e culpa, critério de avaliação de desempenho, quem vai fazer o quê, né? Quais são as tarefas que vão ser executadas? Se ele tem essa dificuldade, se gera uma ambiguidade nas pessoas que estão sob o comando dele, aí gera frustração, gera tensão, gera conflito. Show? Obrigado, Araújo. Então, vamos lá. Dependência de recursos. Número 8. Obstáculos na comunicação. Então, marca obstáculo e marca comunicação. Comunicação sempre vai estar interrelacionada. Se tiver problema de comunicação, isso é até em guerra, né? A gente sabe, tiver problema de comunicação, é bronca, né? Qualquer que seja o problema. Então, comunicação é essencial para a cooperação. Marca aí, já resume tudo. Comunicação é essencial para a cooperação. Comunicação é essencial para a cooperação. E cooperação eu estou dizendo, é essencial para se evitar o conflito. Se a equipe não estivesse cooperando um com o outro, tem conflito. Logo, tanto o excesso, né, quanto a deficiência, é o que ele diz aí, né? Podem aumentar o potencial de conflitos. Show? Tanto o excesso quanto a deficiência pode aumentar. Nem 8, nem 80. Show? Número 9. Habilidades e traços pessoais. Show? Habilidades e traços pessoais. Por quê? Porque são coisas subjetivas. Tudo que é subjetivo, irmão, tende muito a causar problema. Porque tá longe do gestor isso aí, depende da outra pessoa. Entendeu? Então, aí o máximo que ele vai fazer é tentar tratar isso. Às vezes, dando treinamento, aqueles treinamentos atitudinais em relação às atitudes, lembra disso, NTT? Nem sempre o treinamento é só em relação às habilidades manuais, né? Às vezes são em relação às habilidades cognitivas do indivíduo, né? Para ele ter uma atitude melhor. Show? Então, o que ele diz aí, ó, características individuais, marque para mim, características individuais, atributos da personalidade, tá vendo? Lembra de atributos lá na escala de COG e lá em LTT? Características individuais, atributos da personalidade. Aí ele pode aumentar o potencial de conflito em uma relação, ou seja, sistemas de valores. Marque para mim valores, é o que ele está querendo falar. Valores. São questões subjetivas. Você tem que trabalhar isso aí também. Aí ele diz assim, cada um tem seus traços de personalidade, né? Cada um tem seus traços de personalidade.
Aí diz assim, por exemplo, diferentes e com opinião diferente também, né? Ou seja, já viu isso aí em cima, né? As personalidades diferentes e as opiniões diferentes. Vai gerar conflito. Personalidade diferente e opinião diferente. Show? Tendência, número 10, né? O último aí, vai estar acabando aí. Habilidades e traços pessoais. A gente viu agora. Tendência cultural à criação de situações de perder ou ganhar. Bote aí, situações de perder ou ganhar. É problema isso aí também. Isso também está ligado ao individualismo, né? A pessoa. Mas também está ligado à cultura organizacional. O chefe tem que estar ligado nisso, o gestor. Então diz aí, olha, fomenta o individualismo e a competição não sadia. Ponto. Competição não sadia. Marca aí, caiu em prova. Isso aí já. Porque a competição, ela é importante dentro do ambiente organizacional. Inclusive a competição sadia. Inclusive o conflito sadio. Inclusive gotas de um conflito, né? Doses de um conflito. Marque para mim, não sadia. Marque para mim, não sadia. Marque para mim, não sadia. Não é qualquer competição, é competição não sadia. Porque a competição sadia, ela é importante. Certo? É isso que ele quer dizer aí. Entre os membros da organização. Fazendo com que as pessoas estejam constantemente, aí marca aí, em postura de ataque ou defesa. É o perder ou ganhar. Ataque ou defesa. Aí é problema, irmão. Se tiver uma constância, gera um estresse, né? Aí gera um estresse. Aí ele ainda vai à frente, ó. Ainda diz aí, normalmente a consequência da onde isso? Ele já vai começar a falar de consequência, de problemas de coordenação. Jogou na mão do gestor. Ou seja, se o gestor não coordenar direito isso aí, vai acontecer isso aí, vai deixar descambar para essa situação do individualismo, para uma competição não sadia, né? Só eu, perde e ganho o tempo todo. Uns estão atacando e outros estão defendendo, aí é problema, irmão. Não pode ficar o tempo todo assim. Momentos assim, dentro da minha equipe, ponto, momentos assim. Vamos realizar uma tarefa, eu vou instigar a galera a buscar uma solução. Aí vai ter um momento que uns vão estar ganhando, outros vão estar perdendo. Aí os que estão perdendo vão tentar achar solução para ficar ganhando. Isso é legal, essa competição. Desde que ela saia do âmbito da normalidade, passa a se tornar não sadia. Aí é um conflito disfuncional, certo? Para finalizar, rapidamente, esse outro cidadão aí, o tal do Lacombe, não é aquele da Globo, mas é outro, Lacombe diz assim, outro fator que também apresenta um estudo sobre essas causas dos conflitos, botem causa dos conflitos, gostou, né, Tabosa? Causa dos conflitos, veja que tem muitos, o cara pode citar aqui trocentos caras falando aí nós falamos de 10, aí vai falar de mais essa ruma de coisas aí, ó, personalidades incompatíveis, né, sistema de valores diferentes, como a gente já falou lá em cima, atribuições pouco claras, a gente já falou lá em cima, em ambiguidade, em assimetria, né, comunicações inadequadas, a gente já falou de comunicações ali também, complexidade organizacional também, né, que quando ele falou de horizontal, de vertical, né? Tarefas interdependentes, a gente falou sobre questão mútua de tarefa, né? Uma tarefa, ele botou, ainda foi mais além aí, ó. Uma tarefa depende da conclusão de outra. Isso acontece muito. Às vezes eu estou dependendo de que o outro colega termine para poder eu continuar e tu fica chateado, né? Políticas ou normas pouco claras, também a questão organizacional, né? Pressão exagerada de tempo para a conclusão de uma tarefa. Esse aí é bronca, né? Acontece isso, a gente viu lá em escada de COG, né? Decisões coletivas por meio do consenso. Por quê? Se você gerar consenso demais e não ver o que está acontecendo, alguém vai ficar insatisfeito. Vai acabar. Expectativa. Magno a bordo? Então, pessoal, a gente combinou hoje que a gente só faria 1 hora, não vamos ultrapassar isso aí, só para a gente terminar aqui e dar uma pincelada. Então, além das expectativas, conflitos anteriores não resolvidos. Veja, esses de A, K, I, é uma outra forma de se falar aqueles 10 conflitos que a gente viu lá em cima. Né? Expectativas pouco realistas, conflitos anteriores não resolvidos. Então, ele falou lá em cima de personalidades incompatíveis, porque personalidade é algo subjetivo. E um conflito, ele vem das pessoas. Então, se as personalidades entre as pessoas não forem... mas MFT está difícil de descobrir isso? É difícil. Mas ele está falando aqui quais são as causas.
E nem sempre o gestor vai conseguir resolver, não. Por isso que ele vai falar das consequências também. Mas aí, o X da apostila está exatamente em dizer isso. A gestão, ela não está em só matar os conflitos, não. Ela está muito mais em saber aproveitar os conflitos de forma positiva para gerar o desenvolvimento das pessoas, das equipes e, por conseguinte, da organização. Entendeu? É aí que está a charada da apostila, na gestão de conflitos. Ele não está querendo dar ênfase que o gestor de conflito vai detonar o conflito, não. São raríssimas as exceções em que ele vai detonar o conflito. Ele vai estancar o segmento, como a gente já viu até agora. São nos conflitos disfuncionais, onde há uma destruição do clima organizacional a ponto que você não consegue resolver. Entendeu? Mas, no mais, ele tem que tratar os sintomas e as causas de forma que ele tente resolver o máximo possível e usar esse conflito da melhor forma possível. Para eu usar um conflito da melhor forma possível, eu tenho que primeiro dimensionar o meu conflito. Essa é a ideia de ver sintomas e causas, certo? Porque, às vezes, se tiver muitas causas, se eu perceber que tem muitos sintomas derivados de muitas causas, eu posso ter dificuldade de gerir esse conflito muito bem para colocá-lo dentro do meu ambiente de trabalho. Porque se eu deixar o conflito rolar com muitas causas, ele ficar muito complexo, o que vai acontecer? Eu vou ser um gestor que eu vou estar gerando problema. Eu vou estar deixando a minha equipe se degladiar. Então, a apostila, ela dá essa ideia que o gestor de conflito ele tem que dosar, ele tem que mensurar, ele tem que medir, ele tem que ter essa sensibilidade, entendeu? De dizer, olha, eu vou colocar o conflito num eixo X, de acordo com o que eu estou percebendo na minha equipe, já é o suficiente. É tipo assim, eu vou encher uma seringa e vou injetar no cara, né? Tipo o pessoal do hospital aí. Mas aí eu vou injetar quanto de líquido no cara? Eu vou dar uma injeçãozinha de leve, só 2 cc, que já é o suficiente de epinefrina no camarada, para ele ressuscitar, entendeu? Ah, não, eu tenho que dar 10 cc, que o maluco está sem batimento nenhum. Entendeu? Então é mais ou menos isso que o gestor faz. Ele analisa os sintomas, analisa as causas, que a apostila botou essas, mas tem diversas. Só que para efeito de prova, a gente vai se prender a essas, lógico, né? Entendeu? Que são as gerais. Percebam que elas estão, na maioria das vezes, ligadas a cunhos subjetivos, né? E algumas vezes ligados a cunhos objetivos. Quando você trata de tarefas, quando você trata de organizações, né? A maioria das causas e dos sintomas estão ligados às pessoas. Porque a maioria dos problemas, dos conflitos surgem das pessoas. Então, por isso que ele falou aí dependência mútua, aí ele falou de novo aí, ó, tarefas interdependentes, tá vendo? São coisas mais ou menos iguais. Ele falou em assimetria, aí ele falou aí em sistema de valores diferente, atribuições pouco claras, entendeu? Ele falou aí, lá no outro, em desempenho de recompensa, né? Posso estar dentro do sistema de valores também, entendeu? Porque recompensa é um valor, né? Diferenciação organizacional, né? Ele também vai falar aí na complexidade organizacional. Então, cada um dá um nome, entendeu? O outro cara chamou de diferenciação organizacional, o outro está chamando de complexidade organizacional, entendeu? Então, o meio no qual, por isso que ele trata, a apostila trata como ecossistema. São as pessoas dentro de um meio, que tem outras pessoas, mas também elas estão interagindo com o meio. Lembra daquela história que a gente começou na outra disciplina, de que o meio interage na pessoa, a pessoa interage no meio? Aqui é o caso também. Os conflitos eles têm essa interconexão, né, entre as pessoas e o meio. O meio ele pode ser partes objetivas ou físicas, ou partes subjetivas ou de valores morais, éticos, né? Pode ter a ver com o chá, né? Que a gente vai ver lá para frente, que são as competências, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Tem muito a ver com isso, entendeu? Então, esses outros que o cara fala aí, ele já falou lá em cima, ele incrementou uma outra coisa aí, decisões coletivas por meio do consenso, porque a gente já viu isso na outra apostila. Porque quando um líder trabalha ao consenso, é ruim, me Freitas? Não, não é ruim. Quando você toma uma decisão por consenso, tipo um condomínio, né? Não é ruim. Mas sempre isso pode gerar conflito, certo? Porque, às vezes, você tem que
trabalhar um pouco cada realidade. Não necessariamente. O conflito é assim, você não pode nem generalizar muito e nem individualizar muito. Você tem sempre que dosar, Carlos Alan Tabosa, sempre tem que dosar as coisas. E como o gestor vai fazer isso? A gente vai ver, ele tem ferramentas para aprender a dosar isso aí. Aí, olha aí, o gestor no meio aí. Veja que metade está vermelho e metade está azul. Né? Então, ele tem que estar nesse meiote aí para fazer essa dosagem aí, dessas causas, dessas consequências, certo? Na próxima aula a gente vai ver, desse sintoma dessas causas, a gente vai ver quais são as consequências do conflito, certo? E eu já vou adiantar que as consequências ou os efeitos, né, do conflito, eles podem ser negativos ou positivos. E nós já aprendemos isso lá no começo da apostila, né? E a apostila ela vai sempre buscar mitigar os efeitos negativos e aproveitar e potencializar os efeitos positivos, certo? A ideia é que o gestor nunca trate o conflito naquela balança. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Não, ele tem que primeiro analisar o contexto e tentar sempre colocar a favor dele. Essa é a ideia dessas consequências. Então ele tem que ver até onde o alcance daquele conflito vai. Entendeu? E para isso ele tem que ver quais são os efeitos que vão ser gerados na equipe dele e na organização. E esses efeitos, eles são positivos e negativos, óbvio. E a ideia aí é focar nos efeitos positivos. É tentar mitigar, é tentar reduzir o máximo possível os efeitos negativos, certo? E potencializar os efeitos positivos. Essa é a ideia. Não inibir a equipe. Ele vai focar daí para frente nos efeitos positivos e não nos efeitos negativos. Show? A gente vai falar isso na próxima aula e vamos iniciar o capítulo 2. O capítulo 2 é um pouco extenso, tá? A ideia hoje era falar pelo menos umas 2 aulas, mas como ontem eu tirei uma parada de ontem para fazer hoje, a gente vai seguir essa uma hora. Peço desculpas aos senhores. E amanhã a gente dá continuidade nessa situação. É bom dar uma relida nisso aí, porque essa parte inicial é uma parte de compreensão. Eu gostaria que os senhores entendessem o conceito geral de conflito, como se forma um conflito, que conflito tem sintoma, que conflito tem causa, que conflito tem consequência. Essa é a ideia inicial. Pois se a gente não entender isso, você vai ler a apostila e vai ter aquela sensação que lá embaixo você leu e esqueceu o que está lá em cima. Certo? E como disse o nosso amigo contribuiu ali, depois a gente começa a partir para as individualidades, certo? Porque você já entendeu o que é. A ideia é essa, você não vai ler um texto solto, com fragmentos, entendeu? É muito mais fácil entender primeiro e depois começar a partir para a decoreba. Essa é a nossa intenção. Eu espero que eu consiga alcançar essa intenção com os senhores. Tentar mostrar o máximo possível do entendimento, tá bom?